Tá tranquilo. Que bom. Rodrigo, olha, eu acabei de dizer para todas as nossas ouvintes, né, que estão aqui com a gente hoje, e falando que hoje nós vamos falar sobre o fator masculino, sobre a questão da participação do homem na reprodução. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, quem é você, Rodrigo? Um pouquinho de você para a gente, para que nós te conhecêssemos melhor. Quem é o Dr. Rodrigo? Sim. Primeiramente, eu queria dar boa noite a todos que estão assistindo, agradecer a você, Rogéria, pelo convite. Né? Imagina, É um tema bastante difícil, é um tema difícil, porque não é comum o urologista ter essa preocupação com a fertilidade masculina. Né? É um erro até da nossa formação como médico mesmo. As residências, eu não posso falar por todas, mas a formação urológica não é muito voltada para a fertilidade. A gente é muito voltado para a área cirúrgica. Geralmente quem mexe com oncologia urológica, por exemplo, não gosta de mexer com fertilidade. Ou quem gosta de mexer com cálculo renal não se liga muito, também não tem muito interesse em pegar esse tipo de paciente com infertilidade, né? Mas no meu caso, já que você pediu para me apresentar, eu sou um pouquinho diferente. Eu sou um médico que atua na Baixada Fluminense, eu atuo em Nova Iguaçu. Então eu procurei fazer uma formação mais voltada para a urologia geral. Sim. Eu atuo nos cálculos, eu atuo no câncer, mas eu gosto muito dessa parte de fertilidade. Isso sempre foi algo que mexeu muito comigo, sempre gostei dessa área, como gosto também da área de sexualidade humana. E procurei me aprofundar um pouquinho mais nessa área aí. Ainda tenho muito a aprender, né? Estou longe de ser um expert em fertilidade humana voltado para a ICSI ou para fertilização in vitro, mas dentro do que o urologista geral pode ajudar o paciente, pode ajudar o homem nessa infertilidade, eu consigo ter bons resultados, graças a Deus, aí com estudo e com empenho aí na busca da atualização. Né? Então, eu sou médico formado pela Unirio, fiz especialização em cirurgia geral, aqui no Hospital Geral de Nova Iguaçu, e fiz urologia no Cardoso Fontes, em Jacarepaguá. Né? Já sou 20 anos atuante na área de urologia. Você tem 20 anos, bastante tempo. Já comecei novinho. E você dá aula também? Não dou aula. Não dou aula. Não. Mas pretendo, eu gosto bastante. Você gosta. Ok. Então, Rodrigo, vamos começar aqui. Eu tenho algumas perguntas que já foram colocadas para mim e eu queria que você, pouco a pouco, fosse respondendo essas dúvidas. Né? Então, a primeira é a seguinte. Como que você aborda o paciente que te procura com queixa de infertilidade? Como é que é feita essa abordagem inicialmente no seu consultório? Sim, perfeito. Como todo paciente, de uma maneira geral, Rogéria, eu começo pela história do paciente. Já na história, ouvindo o homem, eu já consigo pegar muito da informação importante para saber da fertilidade desse homem. Por exemplo, na pergunta, eu procuro saber se ele já sofreu alguma cirurgia quando ele era pequeno. Às vezes ele não sabe que ele fez uma cirurgia de testículo, mas qual foi a cirurgia específica. Mas ele sabe que ele fez uma cirurgia, que a mãe dele falou para ele. Então, isso na história eu já consigo saber. Consigo saber numa história se ele já teve história de cachumba, se essa cachumba desceu para os testículos dele. Isso já me fala a favor de um problema nos testículos, caso também tenha descido. É muito comum na cachumba, depois dos 14, 15 anos, acontecer a orquite por cachumba. E isso aí pode levar à infertilidade no homem. Então eu procuro saber isso. Puberal, né? Da puberdade mais grave. Isso aí. Eu procuro saber histórias de trauma, se ele teve trauma ginecológico, trauma testicular, né? E isso aí acaba me mostrando também muita informação. O que mais? Enfim, isso na história inicial, né? Só em observar o paciente também. A questão do trabalho. Se ele trabalha. Ocupação profissional, porque isso pode afetar em matéria de aquecimento, né, ou de contaminação química. Perfeito. Profissionais que trabalham com metais pesados, com chumbo, cádmio, esse tipo de material pesado, também tem uma história de infertilidade também importante. Então, na história, eu já consigo colher bastante coisas, às vezes até também na observação, né? Aquele paciente que já é um pouquinho mais obeso, eu já sei que ele tem uma tendência à infertilidade, mas a gente vai explicar isso aí mais à frente, né?
vai conversar Mas mais sobre isso. em relação ao exame físico, e aí você faz o exame físico desse paciente, para ver se você consegue detectar alguma alteração? Sim, claro, claro. Todos os pacientes. É uma coisa até que é um pouco inadmissível o urologista, alguns não fazerem esse exame físico, né? Como eu disse, tem Eles médico não que não fazem. gosta de falar e não faz, né? Para vocês mulheres, né, Rogério, você é ginecologista, é muito pior. Sim. Vocês, por exemplo, querem saber se é tubo uterina está pérvia, vocês têm que fazer histerosalpingografia, ou tem que fazer uma Isso. ultrassonografia transvaginal para poder ver posição de útero. E para nós homens é muito mais fácil, porque a bolsa testicular ela já é externa, Ela é né? externa. E isso me dá muita informação. Eu sempre examino o testículo do paciente, porque, por exemplo, um testículo muito amolecido, ele já me pode mostrar problemas de oxidação, como uma varicocele, por exemplo. Sim. Uma diferença de tamanho maior que 20% entre um testículo e outro, isso já me mostra problema, né, de fertilidade. Eu consigo palpar o canal deferente. Se o ducto deferente, por exemplo, não é palpável, isso é uma azoospermia obstrutiva. Esse paciente vai ter dificuldade vai ter azoospermia, não consegue fertilizar a parceira. Isso geralmente está ligado à fibrose cística. Tem que fazer até um estudo genético desse paciente. Genético, né? A confirmação genética, sim. Exatamente. Eu consigo ver no exame físico a distribuição dos pelos pubianos, para ver se, nos critérios de Tanner, principalmente se for um adolescente, eu consigo ver se a evolução dele está indo certinha. Eu também examino ginecomastia. Para quem não sabe, né, quem está vendo a ginecomastia é o crescimento da mama no homem. E isso aí pode falar para mim sobre aumento de estradiol, de prolactina, ou mesmo de síndrome de Klinefelter, que é um problema genético e que pode levar à infertilidade. Então, no exame físico, já me dá também, junto com a história, né, uma série de informações, às vezes sem precisar de exames complementares, isso já me leva a algum caminho aí para mostrar que o paciente tem uma dificuldade de fertilidade por conta disso. Em relação, por exemplo, a incidência, qual é a incidência da infertilidade masculina na população em geral? Participação, qual seria essa porcentagem? Rogério, você pode repetir, desculpa, porque falhou um pouquinho a ligação. Pois não. Qual seria a incidência da infertilidade masculina na população em geral? 30%, 40%, perfeito. Um pouco mais? O que você acha? Perfeito. Vamos lá. De causas exclusivas masculinas, em que, primeira coisa que a gente tem que falar, isso é importante, quando vem o casal infértil, é o casal infértil, né? Não tem aquilo do homem infértil e da mulher infértil. É um grande erro hoje, porque a grande maioria dos homens é o machismo, né? Não, o problema não está comigo, né? O problema é da mulher. Então, geralmente, quando examina a mulher toda, que faz todos os exames e que viu que a mulher não tem nada, aí o homem vem para a gente, né? E a incidência de causas exclusivamente masculinas é de 30%, né? Mas juntando com as causas junto do casal, chega a 50%, quer dizer, metade da culpa de um casal infértil é do homem e metade é da mulher. Então, sempre que um casal vai começar a ter filhos, ou pensa em ter filhos, o ideal é que junte, né, vai junto o homem procurar o urologista e a mulher procurar a ginecologista para procurar ver se está tudo certinho. Mas gira em torno de 50%. O que eu costumo dizer que é a avaliação pré-concepcional, né, Rodrigo? A pessoa pensando em ter filhos, está pensando em um dia conceber. Ou até pré-nupcial mesmo. Não sei se antigamente você chegou a ver isso, mas antigamente os pacientes, quando elas iam casar, elas nos procuravam para fazer exames, tanto dela quanto do marido, para saber se estava tudo bem. De um tempo para cá, a gente percebeu que isso não deixou de ser uma demanda, de ser um hábito das pacientes. Elas pararam de fazer isso. O médico parou de ter essa função. E é muito importante, porque às vezes você detecta que esse homem já é azoospermico quando ele vai casar, ou assim que ele se casou. Né? E ele nem sabe, vai descobrir mais tarde quando realmente for tentar engravidar. Então, isso é interessante, se passar isso para as pessoas, né? Para saberem que é importante. Por coincidência, Rogério, hoje veio um paciente para mim pedindo um pré-nupcial. Isso é coisa rara. Raríssimo. Mas veio um menino, evangélico, né? Geralmente é o grupo que mais procura. E pediu para fazer espermograma, pediu para fazer os exames todos pertinentes, exames de DST.
Então, mas é uma raridade, um menino de 23, 24 anos. Uma pessoa que Mas é raro, já tem realmente, essa hoje em consciência, dia. né, Rodrigo? Já tem essa consciência de que pode ter um Eu dei problema. os parabéns a ele, falei para ele. É. Eu acho que é uma coisa muito interessante também, se você puder falar, Rodrigo, é que as pessoas às vezes não se atentam para isso, mas uma das grandes causas de infertilidade masculina são as DSTs, as infecções recorrentes, as uretrites, né? E muitas das vezes as pessoas não se atentam para esse problema, né? Existe uma série de problemas com as DSTs, né? A gente pode ter acometimentos da uretra, causando estreitamento, e isso aí pode diminuir o líquido ejaculado. O homem, quando gozar, vai sair menos quantidade de líquido por estreitamento, né? Pode acontecer a destruição de túbulos seminíferos, que é onde é produzido o espermatozoide, então isso aí também leva à infertilidade. Mas principalmente hoje, uma coisa que está muito em voga é o estresse oxidativo, né? Essa reação inflamatória que vai acontecer aí em todo o organismo e na parte genital, né? Vai aumentar o número de radicais livres no líquido seminal, e isso aí vai acabar gerando destruição de espermatozoides e vai acabar levando à infertilidade ou à diminuição da capacidade de fertilidade desse homem. Então, é importantíssimo. Hoje essas DSTs estão voltando, né? Parece que essa geração agora perdeu o medo do HIV. Então, não sei se por conta de já ter um tratamento, um controle, HIV, eles acabaram perdendo. E assim, até a incidência de sífilis, né, na população geral aumentou muito. Eu ia falar agora. Isso, o sífilis aumentou muito. Sífilis, a sífilis neonatal, então isso é muito sério, né? E a gente sabe. A uretrite também. E você pode dizer quais são as bactérias mais importantes, Rodrigo, que causam essas uretrites e que podem interferir? Geralmente a clamídia, né, e ureaplasma são os mais comuns, né? São os que provocam uretrite inespecífica, ou seja, o paciente não vem com aquela gonorreia clássica, a gonocócica, né? E aí, com isso, ele às vezes passa batido esse diagnóstico. Ele fala muitas das vezes, doutor, senti uma leve ardência, saiu uma secreção clara e depois não aconteceu mais nada. E muitas das vezes essa bactéria foi para a próstata, provocou prostatite crônica muitas das vezes, e depois para tirar essa bactéria dessa região é muito complexo, é muito difícil. Isso. Eu tenho um paciente com esse problema. É seríssimo. Ele trata com um colega urologista. É uma dificuldade, porque ele não consegue sair dessa prostatite crônica. É muito difícil. Porque é difícil chegar um antibiótico até lá, né? É um paciente chato. Eu falo para eles, tadinho, dá dó. Mas é um paciente chato, porque você faz de tudo, tratamento com anti-inflamatórios, antibióticos, tem medicações como finasterida, que a gente tenta usar também para diminuir um pouquinho a reação inflamatória específica ali, mas tem pacientes que não respondem a nada disso, ficam com a chamada dor pélvica crônica, e esses pacientes são difíceis, além da infertilidade, tem esse problema da dor. Dificuldade também, né, para ter a própria relação sexual, acredito que sim, né? Acaba interferindo. Eles sofrem bastante. É um paciente difícil tratar. Isso. Então, esses pacientes, seriam o exame físico, a história clínica, e o exame que a gente considera o exame importante para o diagnóstico seria o espermograma, né? Fala um pouquinho do espermograma para a gente, Rodrigo. Tá bom. O espermograma está longe de ser o melhor exame, né? Mas é o que nós temos de melhor. Porque hoje o espermograma é como se fosse uma fotografia. Ele mostra o superficial ali do espermatozoide. Se a motilidade está boa, né? São os parâmetros principais. Se o espermatozoide está se movimentando bem, tem capacidade de chegar no óvulo, né? A gente vê a concentração, que o número de espermatozoides estão bons ali, tem que ser em torno de 15 milhões ali por ml, né? A motilidade tem que ser acima de 42% desse total de espermatozoides para chegar bem, né? Além do volume, falei da quantidade, a motilidade tem que estar boa, a morfologia de Kruger também é importante, que é a morfologia, para quem não entende, para quem é leigo, né? É o esperma bonitão. O esperma tem que ser bonitão para o óvulo aceitar. Se o esperma é feio, né, ou tem defeito, o óvulo rejeita esse esperma, o espermatozoide. Então, com isso, a morfologia de Kruger, ela mostra isso, ela tem que estar acima de 4%, né? E esse exame é muito importante para a gente, porque já não dá um parâmetro se esse paciente é infértil ou subfértil, né? Ou mesmo se tem azoospermia, se não tem espermatozoide nenhum. Então, geralmente, é o exame inicial que a gente pede. É importante falar que tem que colher pelo menos 2 amostras, tem que ter pelo menos um intervalo de 15 dias. Porque tem muito médico que já na primeira amostra
bom ou ruim, já parte para um tratamento ou não. E o que acontece é que o espermatozoide que saiu ali naquele ejaculado, ele começou a ser produzido 60 dias atrás, 70 dias atrás. E Isso. naquele período lá, eu não lembro, por exemplo, se eu tive contato com metal pesado, se eu tive uma febre, se eu tive uma virose. Então, às vezes, o espermograma vai vir ruim, numa primeira vinda, porque foi há 2 meses atrás, né? E a nova amostra, com 15 dias depois, já me mostra uma outra realidade. São os Então, eu fatores sempre peço clínicos, né, que amostras. interferem, né? Uma febre, uma Sim, infecção, tudo isso pode isso. afetar. Isso pode afetar. Então, eu sempre peço 2 amostras com esse intervalo de 15 dias aí para avaliação dos espermatozoides. E o ideal é que essa avaliação seja feita num laboratório mais confiável também, né, Rodrigo? Para que não dê errado, né? Fundamental, Rogéria. Aqui no Rio de Janeiro são difíceis os locais, né? Eu tenho um local de segurança, que geralmente é para onde eu mando, mas as clínicas de fertilização geralmente têm seu próprio local que faz o espermograma legal, com qualidade, porque ele é examinador dependente, né? Ele depende da pessoa que está fazendo a análise. Ele não é automatizado. Então, por isso, a qualidade tem que ser feita a fresco, tem que ser feito num ambiente legal, porque o homem se masturbar não é fácil. Então, às vezes, uns têm muita dificuldade. Eles aquele ambiente reclamam, frio, né, se o não tem local muita da cadeira. coleta for um local ruim, sem muita preparo, então eles ficam muito constrangidos. Isso é muito complicado, acaba afetando, né, Tem também essa laboratórios quantidade. que mandam o paciente se masturbar no banheiro do local próprio, as pessoas esperando lá de fora, quer dizer, Não tem a é menor super condição de constrangedor, né? colher. Não tem como colher um espermograma de qualidade, né? Não. A gente sabe que a ejaculação na mulher sempre vai ser num volume maior do que aquele feito no laboratório, mas ainda assim é o melhor parâmetro que a gente tem hoje para avaliar a fertilidade. Sim. Bom, e o que poderia ser, por exemplo, um outro exame, que é uma outra patologia que também pode causar, que é a própria varicocele, né, Rodrigo? Explica um pouquinho para a gente o que é a varicocele. Sim. A varicocele é hoje, para a gente, urologista, considerada a maior causa de infertilidade. E, ainda bem, a grande maioria das vezes é algo que é possível de ser tratado. A varicocele nada mais é do que uma varize no testículo. Ela é mais comum do lado esquerdo do que do lado direito, por uma alteração anatômica, mas muitas das vezes acontece bilateral. E o importante falar que nem todo paciente que tem varicocele é infértil, né? Sim, 40% claro. dos pacientes que têm varicocele é que vão ter infertilidade. Então, nesses pacientes, é que a gente acaba realizando o espermograma para fazer a análise, e no momento em que há varicocele e o espermograma está demonstrando dano no espermatozoide, a gente indica pela cirurgia, né? A varicocele ela acaba causando prejuízo porque ela aumenta a temperatura no testículo e ela também traz os radicais livres de volta para o testículo. E esses radicais livres acabam prejudicando aí a formação da espermatogênese. A varicocele e também ela pode ser causada por um costume postural, por exemplo, se a pessoa trabalha sentada o tempo todo, pode ser uma questão mais anatômica própria, individual, não necessariamente, né? Ainda não se tem ainda uma explicação. Claro que a questão postural, por exemplo, pessoas que trabalham em pé ou sentado por muitas horas, né? Toda a parte vascular está comprometida. E aí, com isso, a varicocele parece entrar nesse rol. Mas tem fatores também hereditários, histórias já familiares anteriores de varicocele. Mas, enfim, de qualquer maneira, como eu disse, só para repetir, nem toda varicocele leva à infertilidade, mas tem que ser avaliado todo paciente com varicocele. Outro dia mesmo, semana passada, eu atendi um paciente que tinha varicocele, o espermograma totalmente normal. Totalmente normal. Exatamente. Aqui, ó. Agora, a cirurgia, Rodrigo, é uma cirurgia simples, não é, da varicocele? Porque os pacientes às vezes têm medo de operar. Eu já escutei isso no consultório. Muitos ficam com medo de fazer cirurgia e tem uma complicação, né? Não, para deixar os pacientes bem tranquilos, a varicocele é sim um procedimento tranquilo, né? Há pouco tempo atrás era feito somente a olho nu, numa incisão subinguinal, muito próxima ali à região da virilha, para o paciente entender. A gente faz um corte ali pequeno, em torno de 2 centímetros, a gente consegue puxar as veias por esse espaço e fazer a ligadura das veias. Hoje em dia, o padrão ouro para fazer isso é com magnificação óptica, com microscópio. Porque acontecia muitas das vezes a gente não enxergar a artéria testicular e aí acabar fazendo a ligadura da artéria e com isso aí aconteceu uma atrofia testicular.
Então, hoje a gente preconiza que se use o microscópio para que se tenha uma amplitude da visão e a gente consiga ver melhor as veias e só ligar aquilo que é estritamente necessário. Mas os resultados são muito bons. E anestesia geral, Rodrigo? Não, eu costumo fazer com hack anestesia. A hack é suficiente. Faz com a hack. É um procedimento, não tem dor no pós-operatório, é bem tranquilo. Recuperação tranquila, isso é bom, né? Porque a pessoa já fica mais tranquila. O que é, fala um pouquinho pra gente, essa questão da fragmentação do DNA do espermatozoide. O que é isso? O que é essa alteração, né? O que acontece, Rogéria? Isso é uma coisa que vem evoluindo nos últimos 10 a 5 anos. Caiu na boca do povo, né? Hoje o paciente já chega no consultório às vezes... Já quer saber não, se quero fragmentação. Quero fragmentação. Eu falo, não, calma que a gente tem que avaliar outros parâmetros. Mas a fragmentação do DNA é o seguinte, tentar explicar para o público leigo, né? Sim, Se o espermograma fosse uma fotografia, né? Você vê a imagem da pessoa ali, mas você não sabe se aquela pessoa é boa, se aquela pessoa é ruim, né? A fragmentação do DNA, ela mostra o interior da foto. Ou seja, eu consigo ver o interior do espermatozoide. Eu consigo saber se aquele espermatozoide, como eu disse antes, é um espermatozoide bonitão. Se o DNA dele está o pacotinho certinho, fechadinho dentro do espermatozoide, que aquilo ali íntegro vai fazer na junção com o óvulo um óvulo secundário bonito, uma gestação boa, um neném saudável, o óvulo vai conseguir implantar dentro do útero, tudo direitinho. Quando a fragmentação é muito grande, acontece tudo o contrário. Ou você tem abortos repetidos, ou mesmo não consegue fazer a fecundação, né? Ou está chegando agora, Rogério, alguns estudos querendo relacionar a fragmentação aumentada com doenças genéticas. Um neném que consegue nascer, ele vem com problemas genéticos, ou mesmo problemas até oncológicos, até câncer no futuro, mas ainda precisa de trabalho para provar isso. Mas a fragmentação do DNA parece mostrar isso. Certo. Quais seriam exatamente os tratamentos considerados efetivos? Aí foi até a pergunta que fizeram aqui. O que se pode fazer de tratamento para aumentar a fertilidade masculina? O que nós poderíamos ajudar esse paciente? Isso é uma pergunta importante, né? Eu conversei contigo um pouquinho ontem, né? A gente conversou. Sim. E hoje os médicos não dão muita importância a isso, então vai demandar um pouquinho mais de tempo. Em termos de tratamento, você corrige as causas possíveis mais comuns, né? Se há uma infecção, por exemplo, você trata a infecção, né? Se há uma alteração hormonal no paciente, se ele tem baixa de testosterona, se ele tem aumento de estradiol, você corrige essa parte hormonal e consegue uma melhora. Se há uma varicocele, você opera a varize, né? Opera a varicocele, e geralmente há essa melhora. A recuperação do espermatozoide após a cirurgia de varicocele leva em torno de 1 ano, tá? A gente começa a fazer exames com 6 meses, mas leva 1 ano para ter uma melhora no pós-operatório. Agora, o grande boom é o seguinte, a maioria das infertilidades são chamadas idiopáticas, ou seja, a gente não tem causa para isso. Né? As pessoas falam de obesidade, falam de fumo, uso de maconha, uso de álcool, drogas ilícitas, tudo isso aí. Tudo isso pode interferir na fertilidade, né? Cada um da sua maneira. Por exemplo, quem usou anabolizantes, né, vai ter problema de fertilidade. Muito sério. Quem usou... Muito sério. Quem fez uso de material pesado, como ferro, chumbo, pesado no sangue, pode levar a problema de fertilidade, tem que ser corrigido. Mas a grande verdade é que tudo hoje leva a crer que a gente tem uma alta resposta oxidativa no espermatozoide. Ou seja, radicais livres, né, superóxidos, coisas que são reações inflamatórias do corpo. Não é inflamação, para quem é leigo que está assistindo, não é uma inflamação de dor, uma inflamação de articulação. É uma reação inflamatória no corpo todo. Isso produz mais radicais livres, e esses radicais livres destroem a membrana do espermatozoide. E aí, com isso, essa destruição gera essa fragmentação que a gente botou do DNA, e isso leva a uma dificuldade de fertilização. Então, eu gosto muito, para quem fez a pergunta, né, do uso de antioxidantes. Eu uso particularmente a vitamina C, eu gosto muito da vitamina E, gosto muito do zinco e gosto muito da coenzima Q10. Eu não sei, né, Rogério, você pode dar a sua opinião, o que você usa com as suas pacientes, mas eu uso geralmente esses 4.
e dependendo do uso clomifeno, mas dependendo da parte hormonal do paciente. Agora, você tem experiência com pentoxifilina? Não, não tenho. Sei que a pentoxifilina é um dilatador arterial, né? E segundo os trabalhos, parece ter uma boa resposta. Mas eu não tenho uma experiência pessoal com a pentoxifilina, não. Eu uso pentox há muito tempo, muitos anos, e saíram os trabalhos agora que a gente está usando em mulheres com endometriose. Ele é antioxidante também para mulher. Impressionante, né? Vários trabalhos no final do ano passado. Teria, Rogério, por que uma explicação da pentoxifilina resolver nesses casos? Então, nesse caso, através de antioxidação também do ósseo. Caramba, que legal. Eu li vários trabalhos, interessante, muito interessante. Então, assim, quer dizer, diminuiria também o estresse oxidativo. Também no ósseo, não só no espermatozoide. Eu uso pentox há muito tempo. Tem paciente que não tolera bem, né? Porque ele é vasodilatador, então às vezes eles sentem algum efeito colateral com o uso da pentoxifilina. Mas eu já usei bastante. Uso até hoje, na verdade. Bom, Tá certo. Deixa eu só... a gente acabou de falar. Em relação, eu queria te perguntar, em relação à vasectomia, o paciente que fez a vasectomia e depois ele se arrepende, quer reverter ou quer tentar um tratamento de reprodução assistida. Essa vasectomia, ela pode ser revertida, Rodrigo? O que você acha? Rogério, a primeira coisa que eu falo para o paciente quando vem fazer a vasectomia, se ele tem certeza do que ele quer, né? Mas a grande questão, né? Eu falo para ele que não é reversível espontaneamente. Apesar de ter alguns trabalhos raros mostrando uma recanalização, mas pela técnica que eu uso, eu retiro o fragmento, eu pelo menos não tenho nenhum caso de recanalização espontânea. É difícil, né? Pois é, exatamente. Só tem literatura esse conhecimento que recanaliza espontaneamente. Mas para quem já fez vasectomia, a resposta é sim. Pode sim ser refeita o trânsito, né, do espermatozoide, mas é muito importante alguns detalhes. Depois de 3 anos de feita a vasectomia, se você refaz a ligadura, 70% às vezes sobe, 70% das vezes a fertilidade volta. Né? Depois de 15 anos, só em 30%. É muito baixo. E uma outra coisa importante é que a idade da parceira é muito importante. Muito. Se ele volta já com uma condição subfértil, não com tanta produção, e a parceira tem ali acima de 35 anos, geralmente a fertilidade vai ser muito difícil por causas naturais. Tá? Ele com penetração conseguir a gravidez espontânea. Agora, se a parceira é nova, ovula melhor, tem uma qualidade melhor de óvulo, geralmente ele consegue. Como o cara, quando separa, já é coroa, e já arruma uma mulher nova, geralmente ele consegue a fertilização, entendeu? Ai, tem resultado, né, Rodrigo? Desculpa, gente, é brincadeira. Não, eu sei, mas é uma realidade, não é mentira, né? Porque pois é, né? É mais jovem, tudo é mais fácil, né? Exatamente. E o cara que larga a mulher de 40 vai pôr de 25, pô. Ai, não dá, né? Poxa. Mas olha só, isso é verdade. Mas, assim, importante falar também que a melhor técnica é a microcirurgia, né, Rodrigo? Para reversão. Perfeito. Não, e é a única técnica, pelo menos, que eu recomendo, sempre feita com microcirurgia, feita com microscópio. É outra história. Para poder fazer em 2 planos a anastomose, com fio bem fino, a olho nu. Até já fiz, até deu sucesso o resultado, mas não é o ideal. O ideal é fazer com microscopia. Claro. Porque você vê muito melhor, né? Faz as anastomoses de forma muito mais correta, né? Sim, de forma muito mais segura. Mais segura, não tem nem comparação. Mas, em relação, por exemplo, a vasectomia, por exemplo, a gente também pode indicar para esse paciente que está vasectomizado há muito tempo o tratamento de reprodução assistida, que é a fertilização com a punção testicular, né? O epididymária, no caso. Perfeito. E, Rogério, particularmente é o que eu recomendo. Porque é mais particularmente. simples também. Mais simples. Exatamente. E muito importante uma questão que é o custo. Né? O custo de uma reversão não é barato. Não. Então, se você pensar que na reprodução assistida você vai atirar certinho, é uma coisa mais certa do que ter sorte ou não na recanalização, eu particularmente recomendo esse paciente fazer sim a fertilização in vitro, né? Ou fazer o ICSI, né? Que é a injeção intracitoplasmática, enfim. Mas usar as técnicas de pulsão ou tese para poder recuperar o espermatozoide e fazer a fecundação, sim.
O bom seria que esses homens, antes de fazer de vasectomia, guardassem seu sêmen, né? Mas, na verdade, isso aí ficaria bem Pois é, e vou te complicado. falar que já No propus há melhor um dos monte. mundos. No melhor dos mundos, né? Seria o Só que ideal. você acredita, né? A maioria fala assim, não, doutor, tenho certeza que eu não quero mais filhos. Tenho Aham. certeza. Aí volta 5 anos depois com a garota de 25 anos e fala lá, ó, doutor, ela não tem filho ainda e está querendo um filho, eu Tem quero jeito não. desfazer a vasectomia. É, pois é, Você deve acontece com um atender monte muitos, isso. né? Nessa situação, né? Muitos. Até porque muitos hoje vêm fazer com 30 anos, 32 anos, novos É, ainda, já com prole constituída, com 2, 3 filhos. é. Só que aí separa lá antes dos 40 e aí já não tem mais filhos, a novinha que ele pegou não tem filho, e aí ele quer ter filho. É, pois Já é. era. E aí é complicado. Agora, você costuma recomendar, quando você pega, é interessante essa pergunta minha, quando você atende o paciente, por exemplo, com câncer, que vai fazer algum tipo de tratamento quimioterápico ou radioterápico, você recomenda que ele faça a preservação da fertilidade dele? Que A ele guarde? criopreservação, recomendo para todos. Peguei um É, paciente agora, há um mês atrás, com tumor de testículo. é, Ou seja, o tumor propriamente dito já leva à infertilidade. sim. Ele era autoprodutor de beta-HCG e se inibia a fertilização dele, que já era complicado. Eu falei para ele que provavelmente ele iria passar por quimioterapia no pós-operatório, que ele já tinha alguns linfonodos, e sugeri para ele fazer a criopreservação do espermatozoide. Ele, por acaso, não quis, disse que não queria, estava ciente do risco, mas não queria. Porque às Mas vezes não tem recomendo a desejo todos de os ser pai, pacientes, né? sim. Então aí não vai fazer mesmo. É, exatamente. Ele trabalhou na cabeça que talvez não queira e, apesar de ser muito jovem, está com 21 ou 22 anos, É se não me muito engano, comum em, mas ele em já tem homens isso jovens, né, decidido. Rodrigo? O câncer de Sim, testículo é tumor de comum testículo é mais comum em jovens, em jovens. né? Impressionante, né? E a gente pega esses casos, eu sempre sugiro que faça a preservação de espermatozoides. Certo. E eu queria que você falasse um pouquinho também, a gente estava falando antes, do perigo do uso dos anabolizantes na adolescência, que para um alerta também para as pessoas, porque às vezes a pessoa não dá importância a essa situação, né? De como que isso pode comprometer futuramente a fertilidade deles. É, Rogério, isso aí é o nosso carro-chefe hoje também com os pacientes jovens que vêm ao consultório, né? A maioria vem com aquele físico avantajado, você não precisa nem perguntar, você pergunta por É, praxe, né? é Mas faz uso de típico. anabolizante? É, e a grande maioria que faz vem com problemas de fertilidade. Tentar explicar para o público leigo, né, que está assistindo a gente, é o seguinte: se você oferta muita testosterona para o paciente, o eixo hipotálamo hipofisário, que são glândulas aqui no cérebro da gente, entende que já tem muita testosterona no corpo. E aí, com isso, para de dar comando para o testículo produzir testosterona. No que o FSH e o LH, que são esses hormônios, acabam caindo por uso do hormônio, eles param de mandar o testículo também produzir espermatozoides. E aí, isso por longo período de uso, longo período de tempo, acaba deixando o paciente estéril. 20% são irreversíveis. É Nossa, é muito gravíssimo. alto, é vinte por gravíssimo, cento né? não tem como. A gente É. tenta recuperar o eixo com medicação, através de reposição hormonal correta, e o testículo às vezes não responde. Até o uso de FSH recombinante, mas não responde. É Nossa, complexo. impressionante. É muito grave, né, Rodrigo? Não, eu sou contra o uso de anabolizantes, em jovens principalmente. Né? Não recomendo, não sugiro, por É isso, por muito esse risco de importante. infertilidade que é altíssimo. Sim. Agora, e a gente estava conversando um pouco sobre isso também, que a questão, por exemplo, do estilo de vida hoje em dia e essa questão dos homens estarem com a vida muito sedentária e essa testosterona está muito baixa, né, Rodrigo? A maioria deles já tem mais adiposidade, mais produção, a conversão da testosterona para estradiol. Isso interfere muito, né, também nessa reprodução, né? Pra caramba, né? Isso, como eu disse no começo da nossa conversa, né? Hoje é o grande boom da coisa, o grande boom da medicina, é uma coisa chamada síndrome metabólica. É. Para quem não sabe, que está assistindo a gente, a síndrome metabólica, é o que eu explico aos meus pacientes, é você comer demais, beber demais e ser sedentário. Uma hora o corpo vai pagar. Sim, Essa gordura que a gente acumula, né? Os adipócitos, eles convertem a testosterona em estradiol. Eu costumo dizer que a testosterona é o combustível sexual da gente. Uma sim, testosterona baixa, né? Você vê, o testículo ele tem de 40 a 60 vezes mais testosterona dentro dele do que no sangue. Então, se no sangue está baixo, imagina no testículo, né? Então, a nossa, infertilidade nesses pacientes é certa. E esse sedentarismo, essa falta de atividade física,
comer o que quer, beber o que quer, leva essa síndrome metabólica, leva ao aumento de gordura, esteatose hepática, Muito tudo comum isso aí esteatose hepática, tudo é errado. isso aí. E aí, com isso, é uma resposta inflamatória no corpo todo, leva aqueles radicais livres que a gente falou lá no testículo, no espermatozoide, e leva também essa diminuição da produção de testosterona, a conversão mesmo. E aí, com isso, né, esses pacientes geralmente vêm para mim com infertilidade e muitos com impotência também, porque a Ainda tem testosterona esse vem mais problema da baixa. impotência, que é mais grave ainda, né? Exatamente, a gente aqui veio para falar da infertilidade, mas dando uma pincelada, esses pacientes também, obesos e diabéticos, muitos vêm com estradiol muito alto, e esse estradiol, que é um hormônio feminino, para quem não sabe, acaba no homem em altas doses, provocando a infertilidade e a impotência sexual. Então, muitas vezes, vem me procurar pela impotência. E aí, quando eu faço um estudo desse paciente como um todo, eu acabo descobrindo que ele está todo inflamado, está com síndrome metabólica, e aí tem que ter uma mudança no estilo de vida, né? Sim, é E muito isso é o mais importante. difícil de convencer o paciente. É. Não adianta fazer dieta, eles vêm procurando uma pílula milagrosa, né, para Milagre, inibir né? apetite, para melhorar a ereção dele, para tentar melhorar a fertilidade, mas mudar o estilo de vida, comer melhor, parar de fumar, fazer atividade física, ninguém quer. É o mais difícil de você cobrar do paciente. A mudança do E é isso que estilo de acaba vida, né? prejudicando. Isso. Sim. Fizeram uma pergunta aqui. Queria saber se o uso de antioxidantes melhora o sêmen, quais seriam, você já falou, que foi a vitamina C, Falei. Eu vitamina gosto da E, vitamina C, vitamina E, zinco e coenzima Q10. coenzima Depois eu vou ler Q10. sobre a pentoxifilina. Isso, eu falei da pentox. Agora, a testosterona alta na mulher, ela causa problema na mulher? A testosterona alta? Foi uma pergunta de uma Olha, paciente. não tem estudo, Rogéria, falando de testosterona alta nas mulheres. Não é preconizado nem pela urologia e nem pela ginecologia e endocrinologia a reposição de testosterona em mulheres, porque não tem nenhum trabalho dizendo o efeito a longo prazo. Sei que muitas usam, né, principalmente nas academias, para ganho de massa. Você repara logo no aumento de espinhas no corpo, alteração da voz, mas mal que possa provar até agora a relação com o câncer não há, mas também benefícios a gente não pode dizer que traga, porque não tem nenhum estudo aí randomizado de longo prazo dizendo que traga benefícios. Então, a princípio, não é preconizado. Assim, o que acontece? As pacientes que fazem uso desse anabolizante, geralmente elas ficam em amenorreia, né? Porque elas ficam com a testosterona inibe o eixo também, né? Inibe eixo também. Fica muito alta, inibe. E elas geralmente fazem amenorreia, mas é reversível. A partir do momento que elas param de usar, às vezes demora um pouco, uns meses, mas volta ao normal. É claro, se você tem a testosterona endógena e não exógena, não foi pelo uso, mas foi pelo seu próprio organismo, você tem uma síndrome de ovário policístico com androgenização, já é um outro perfil, e que aí vai interferir provavelmente, exatamente, na ovulação. Mas, de uma forma geral, o que você falou, não tem nada que fale a respeito disso. Provado, sim. A gente não eu não sabe, recomendo, né, como exemplo, não tem trabalho científico provando, não acho seguro. Né, se a questão da plasticidade, pela epigenética, se você ser gerado num ambiente muito androgênico, no útero da sua mãe, se isso poderia depois ter algum significado para você na sua vida adulta ou na sua vida hormonal depois, isso acho que ainda tem que ter muito trabalho para mostrar isso. Muito. A gente sabe que tem a plasticidade, que tem a epigenética, que alguns fatores acabam realmente interferindo. Mas, a princípio, a gente não sabe, não tem certeza. Eu conheço até alguns casos de algumas que usam bastante e foram mães há pouco tempo. Depois eu posso dizer se deu alguma alteração na prole. Como é que é? Você falou, desculpa, não. Eu conheço algumas que usam bastante testosterona e foram mães há pouco tempo. E aí eu posso dizer depois se deu certo. A gente não sabe, né? Se para a prole vai ter problema. E é importante também, assim, a gente dizer que essa infertilidade que, na verdade, está acontecendo, esse stop, né, na reprodução, ela tem um perfil de demonstrar uma saúde. É claro, se você está mais saudável, você provavelmente não vai estar com esse problema, fora exceções, é claro. Isso é o perfil, é o espelho da sua saúde. Então, é importante que se entenda que a qualidade desse embrião, a qualidade desse feto, desse neném, dessa pessoa, ela depende também da sua participação nesse sentido para proles futuras. Então, né, é muito importante, né? Que você tenha essa por isso que a gente voltou a bater nessa tecla do estilo de vida, né? Tem que melhorar para ambos, né?
Eles têm que estar bem de saúde para que o óvulo e o espermatozoide estejam saudáveis e que tudo flua bem na gestação. Sim, sim. E, assim, qual a tua experiência, por exemplo, de pacientes que você... O que você percebe quando você faz a cirurgia da varicocele? Os pacientes, eles têm logo o resultado? Qual o tempo para essa cirurgia ter resultado para o paciente, Rodrigo? O resultado, de uma maneira geral, feito pelo médico generalista, é em torno de 90% a recuperação. Então, é muito boa. Como eu disse anteriormente, leva em torno de 1 ano o espermograma. Mas como você perguntou a minha experiência, eu geralmente peço um com 6 meses e peço um outro com 1 ano. E aviso a ele para eles terem calma, porque geralmente o casal é muito ansioso. Então, mal operou a varicocele, deu 2, 3 meses, eles já querem fazer um espermograma para ver se já está aumentando. E eu peço a eles para terem calma, né? E peço um com 6 meses. Geralmente, como estou falando, é 90%. A resposta já é boa com 6 meses. E aí, com 1 ano, quando eu faço, geralmente tem uma boa melhora. Eu até no meu Instagram profissional eu botei um exemplo, um espermograma anterior e um com 6 meses de pós-operatório de varicocele. Melhorou todos os parâmetros. A motilidade, a morfologia de Kruger. Era de 2,5 a morfologia, acho que pulou para 4,5, se eu não me engano. Então melhorou bastante. E isso com 6 meses, não foi nem 1 ano. Então é uma melhora bem significativa com a cirurgia. Melhora bastante. Né? Bem rápido até. Muitos engravidam até nesse meio tempo. E nem precisa fazer espermograma, acaba nem precisando fazer, porque acaba conseguindo a gravidez espontânea em menos de 1 ano. Perguntaram aqui, Rodrigo, o jejum intermitente de 20 horas atrapalha a fertilidade masculina? Essa é para você. 20 horas, Rodrigo. É pegadinha, não, né? A pegadinha. Não, eu acredito que não. Acredito que não. Não vai sofrer interferência nenhuma. Geralmente, esse cara que faz jejum intermitente, ele não pode usar bomba para poder ajudar nisso aí. E o uso do anabolizante é que vai causar infertilidade, mas o jejum intermitente, não. Agora, a princípio, não acho que tenha problema, não. Uma coisa que é muito importante, que eu sempre falo para os meus pacientes. Não é só você, por exemplo, melhorar a testosterona, você passar as medicações antioxidantes. É importante dizer que também, para o homem, é muito importante o exercício físico. Eu acho que ele é até mais importante nessa questão do funcionamento da testosterona em si, do eixo-hipotálamo para o homem, é essencial, por causa do músculo também, né, Rodrigo? Dessa questão do metabolismo da testosterona. Todo, né, Rogério? O homem que vem para a gente com atividade física, poucos que eu consigo fazer acreditar nisso e mudam o estilo de vida, todos ficam muito gratos. Porque alguns até faziam reposição hormonal comigo, e no momento em que eles começam uma atividade física, a testosterona normaliza. Normaliza pela produção endógena que melhora, normaliza porque ele diminui os adipócitos, então ele diminui a conversão em estradiol, melhora a disposição dele na parte aeróbica. Então tudo isso aí leva a um ganho de qualidade de vida inestimável, que medicação nenhuma vai melhorar. Mas é difícil, né? Você explicar para o cara que tem que comer melhor. E como a testosterona baixa, ela faz o homem ficar desanimado, né? Impressionante, né? A vida, né? A testosterona... Para tudo, né? Eu costumo falar para o meu paciente que às vezes ele está relutando em repor, que eu falo que não é só pela ereção dele, que às vezes ele fala assim, não, doutor, não preciso que eu não estou mais transando. Eu falo, não, mas você tem que repor testosterona por outras coisas. Melhora a massa óssea, melhora a cognição. Geralmente o cara com baixo hormonal, ele tem esquecimento, né? Tem fadiga excessiva, falta de disposição para fazer as coisas, irritabilidade, tudo isso está ligado a baixo hormonal. Então, quando eu proponho ao paciente uma mudança do estilo de vida, da qualidade de vida, é para que ele melhore isso tudo. Né? Aqueles que eu faço isso tudo e melhora a testosterona, geralmente a esposa vem agradecendo, a família vem agradecendo, porque o humor do paciente melhorou, a disposição dele para sair melhorou, ele está transando mais, está tudo feliz, então tudo melhora. É muito importante. Perguntando aqui para você se a varicocele diminui a libido. Isso é uma ótima pergunta, quem fez essa pergunta. Pelo seguinte, tem um trabalho recente, é uma coisa bem recente, está em andamento, ou seja, não dá para cravar. Mas parece que há uma explicação de varicocele a longo prazo em homens que não operaram, porque foram aqueles 60% que não tiveram infertilidade, ficaram com a varicocele. Esses homens a longo prazo, chegando a 40, 50 anos, têm uma queda mais acentuada da testosterona. Ainda não está provado. Mas o trabalho está rolando agora, está em andamento,
e parece que há alguns estudos preliminares uma relação entre varicocele e a diminuição na produção de testosterona, sim. Parece que sim, mas ainda não dá para cravar isso, não. Mas o estudo está em andamento e parece que vai provar isso. Interessante. Tem uma outra pergunta que fizeram para você aqui, que é a importância do sono para a produção de testosterona. Acaba que o quê? Está ligado à regulação do cortisol, isso aí, né? A estresse oxidativo. Então, você descansando melhor, você diminui essa resposta inflamatória, esse estresse oxidativo, e aí, com isso, diminui o estresse oxidativo no nível testicular, com isso melhora a produção de testosterona, de GH também. Então, sim, um sono melhor, um sono reparador, melhora, sim, a produção de testosterona. A gente observa pelo menos 8 horas por dia. Que muitos desses pacientes que nos procuram, não sei se é o teu caso, mas assim, eles têm um sono muito irregular, eles ficam acordados até 2, 3 horas da manhã, eles dormem pouco, muitas horas de exposição ao estresse, que também a gente sabe que isso interfere, né? Não é bom. Uma série de coisas, né, Rogério? Até porque muitos também são obesos, aí tem problemas respiratórios, fazem a apneia do sono, acordam muitas vezes durante o dia, durante a noite, e aí com isso aí acaba provocando todo esse problema, né? Eu li um trabalho muito interessante de Israel, e eles fizeram o seguinte, eles pegaram um número X de soldados que iam para a faixa de Gaza, colheram o espermatozoide, o sêmen deles antes, fizeram a avaliação prévia, e eles ficaram na faixa de Gaza durante 1 ano e meio. Quando eles voltaram, eles fizeram novamente um novo espermograma mostrando o quanto que impactou aquilo, essa situação de estresse permanente durante 1 ano e meio, na qualidade seminal. Baixou muito a qualidade seminal. E aí eles aguardaram mais 1 ano e meio, eles fora do ambiente já daquela de estresse, e esses parâmetros voltaram ao normal. Então eles provaram que o estresse ele é um fator extremamente agravante na qualidade do sêmen também, não só do óvulo, mas do sêmen também. Você vê como é que é importante, né? Eu tenho um trabalho, já que você citou esse, é um trabalho, foi feito na Copa do Mundo de 94. Eles dosaram a testosterona, e aí foi com relação à testosterona de brasileiros e italianos, não sei se você conhece esse trabalho. Não. Antes da entrada para a final da Copa do Mundo. E os brasileiros entraram com um nível de testosterona mais baixo que os italianos, mas num grupo aleatório. No final, a gente sabe, o Brasil foi campeão do mundo, eles pegaram esses mesmos homens e dosaram a testosterona. Houve uma inversão. Os brasileiros estavam com a testosterona melhor do que a dos italianos, que tinham entrado com uma testosterona maior no final do jogo. Então, você vê como é que foi um estresse ali emocional, como é que em poucas horas houve essa mudança de nível de testosterona. Porque o fato dos brasileiros terem ganho, ficado felizes, né? Ficarem bem por terem ganho. Tá vendo como é que os italianos para baixo, né? Como é que interferiu. É verdade. Então é interessante esse trabalho também. Estão perguntando aqui se a testosterona elevada na mulher aumenta o libido. Sim, né? Sim, parece que sim. Parece que sim. Há um aumento também de clitóris, né? Geralmente, para quem é aquelas que mantém nível suprafisiológico, né? Mudança e de parece que tem trabalhos mostrando, sim, tempo de orgasmo menor, tudo isso. Mudança de voz por conta do engrossamento das cordas vocais, né? Também. Das cordas vocais, sim. Você acaba tendo o engrossamento da voz, né? E nem sempre reversível. Aumento de acne. Nem sempre reversível, né? Pode ser que não exatamente. Da voz é mais complicado. A voz é mais complicada. Foi o que eu falei. Para o homem, né, por exemplo, 20% ficam inférteis definitivo. Aqui estão perguntando quais seriam as vias de administração da testosterona. Se seria oral, injetável, em adesivo, implante? O que você acha, Rodrigo? Boa pergunta. A oral está proscrita, né? Nós proibimos o uso oral hoje. A gente pode usar até pré-hormonais, mas o hormônio testosterona propriamente dito a gente não utiliza por via oral por causa do efeito de primeira passagem no fígado, né? E aí com isso acaba causando muito dano hepático. As vias hoje mais utilizadas são a transdérmica em forma de gel e a injetável, né? São os usos mais comuns. E também é mais fácil de controlar o gel, né? Porque você pode tirar ou não, diminuir, né? O gel hoje, pela sociedade americana e europeia, é preconizado como início de tratamento. Né? Você começa hoje tem uma marca famosa aqui no Brasil. O início de tratamento é feito com esse gel transdérmico. E por quê? Pode causar uma série de alterações no homem, essa reposição hormonal. E se caso altere PSA, tem risco de câncer de próstata,
risco de fenômeno tromboembólico como aumento do hematócrito, tudo isso aí você pode cortar essa reposição e em 48 horas a testosterona volta a cair e com isso você O consegue injetável já é mais recuperar esse difícil parâmetro. de você controlar. Tem uma pergunta aqui, ó. O paciente hipertenso e diabético, ele pode usar o injetável trimestral? Perguntaram Pode aqui. usar. Pode. Pode, eu preconizo, sem problema. Sem problema, Não tem pode problema, sim. né? As únicas contraindicações, né, absolutas hoje é a presença de câncer de próstata, fenômeno tromboembólico. Esses aí são os riscos mais elevados para você fazer uma reposição hormonal. Fora isso, até a apneia do sono, que era uma causa importante, hoje em dia tem caído por terra, a gente tem utilizado com segurança nesse paciente de reposição hormonal. E Sem fazendo problema. controle, né? Sempre dosando também, né, Rodrigo? Sempre, eu faço controle semestral de hematócrito, função hepática, PSA se for acima dos 40 anos, lipidograma, que é importante, pode aumentar colesterol. Então eu faço esse controle semestral no paciente que faz reposição. Estão perguntando aqui o seguinte, qual seria a indicação para o uso do gel de testosterona na mulher? Não tem a princípio. Não tem. Não tem indicação, não tem. Muitas mulheres acabam utilizando, porque a gente costuma dizer que um cheirinho de testosterona para a mulher já faz um efeito enorme. Exatamente. Então, muitas ficaram famosas, até algumas na internet, por aplicar o gel de testosterona e falar que ficaram com massa, ficaram hiperexcitadas, tendo orgasmos muito, então, mas não é preconizado, como eu disse, não é preconizado pela Sociedade de Endocrinologia, nem pela de Urologia, é por conta e risco da pessoa utilizar. O pessoal de ortomolecular tem utilizado, mas a gente não sabe os efeitos ainda a longo prazo da testosterona na mulher, como é que vai ser. Aí estão perguntando, deixa eu ver se eu vejo mais. Tem tanta pergunta agora, Rodrigo. Mas tem que ver o nosso tempo, né? Vê o tempo. Até porque hoje tem jogo do Flamengo daqui a pouco às 9 horas. Entendeu? Aí essa pergunta é a seguinte, os idosos têm maior tendência a ter testosterona baixa? Sim, né? Sim, boa pergunta. Depois dos 40 anos, há uma tendência de cair a testosterona 1% ao ano. Nossa. E aí, com isso, tem alguns homens que caem mais, outros não. Eu peguei um senhor um dia desse de 70 anos com uma testosterona de 700. Só para as pessoas terem noção, tem que estar entre 300 e 800 num jovem. E esse senhor tinha 70 e poucos anos com 700 de testosterona. Mas é uma raridade. A grande maioria dos homens, a partir dos 40 anos, começa a ter um decréscimo, uma queda da testosterona. E aí, com isso, se tiver os efeitos, principalmente impotência, esquecimento, fadiga, irritabilidade, a gente faz a reposição. Perguntaram aqui, a apneia do sono atrapalha a ereção e interfere na testosterona? Sim, total. Por aumentar estresse oxidativo e aumentar a resposta metabólica. Então, sim, a apneia do sono pode levar a disfunção erétil, pode levar a eventos cardiovasculares, como infarto do miocárdio. Inclusive, é uma das causas de morte súbita durante o sono. A apneia do sono é muito perigoso e tem que ser acompanhado de pertinho, fazer polissonografia, né? Acompanhar com um especialista. Isso. Sim, pode. É muito sério, né? Porque a pessoa pode até morrer, inclusive, né? Pode até morrer dormindo. Sim, dormindo. E não faz um sono reparador, né? Não tem uma oxigenação cerebral correta. Não, é muito comum o paciente ficar cansado o dia todo. O dia todo. Fica com sono, né? Encostando nos cantos e dormindo, cochilando, e não sabe por quê. E aí, quando você vai fazer a polissonografia, você descobre. É impressionante, né? E, Rodrigo, eu queria te perguntar uma coisa. Tem alguma, assim, mensagem que você gostaria de deixar para os pacientes que pela sua experiência, o que você acha importante, por exemplo? A questão também, apesar de a gente estar falando mais de reprodução, mas, assim, o cuidado que o homem deve ter quando ele fica mais velho em relação ao próprio câncer de próstata, existe algum cuidado que esse homem deve ter, fazer o exame com regularidade? O que você poderia passar de mensagem em relação a isso? Eu acho muito importante falar sobre isso também. Tá bom. A primeira mensagem que eu queria passar, isso eu quero que a mensagem dessa palestra fique, né, desse encontro, é que o homem tem que se cuidar. Não só o homem, a mulher também, mas vocês, de uma maneira geral, se cuidam mais. Né? A mulher menstrua, vai ao ginecologista e acompanha uma vida inteira. O adolescente do sexo masculino é muito complicado, porque o pediatra já não gosta muito de tratar o adolescente
isso não. Daqui? Tá me ouvindo? Não te ouvi. Espera só um pouquinho, Rodrigo. Acho que a internet dele. Vê se é a tua internet, Rodrigo. Rogéria, tá me ouvindo? Que a gente não tá te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Agora ficou boa. Melhorou. Melhorou? Melhorou, tô te ouvindo. Então tá. Então, Rogério, repetindo, né? Às vezes alguma coisa. Queria chamar os homens mais jovens. Sim. Os homens mais jovens a começar a se cuidar desde cedo. Procurar o urologista desde cedo, desde a adolescência. A gente descobrir, por exemplo, se a infertilidade dele já começa desde novo. A varicocele, ela é progressiva. Então, você deixar um menino com uma varicocele grau 3, com uma varicocele bem grande, desde os 12, 13 anos até a idade adulta, muitas das vezes ele vai chegar para a gente já irreversível. Já tem uma maneira de melhorar a fertilidade. Então, desde jovem, tem que começar a se cuidar. Tem que começar sobre DST. Então, tem que começar a procurar mais velhos, né, que relutam em vir no urologista, procurar vir ao urologista para avaliar o câncer de próstata, para avaliar a parte de impotência. Muitos têm muita vergonha de falar sobre isso, mas a gente é super tranquilo, super claro, né, para tratar da disfunção erétil. Essa parte de reposição hormonal, muitos se automedicam tomando remédio para ereção e acabam morrendo até por consequência disso, que tomam em excesso, quando no fundo era só um problema hormonal, ele faria uma reposição e melhoraria, mas ele acaba se automedicando e tendo consequências graves. E óbvio que o carro-chefe é o câncer de próstata, né? Que é o câncer mais comum de nós homens, é o que mais mata. Então, que procure a gente, né? Não tenha esse medo. A partir dos 40 anos, os adultos, né? Mas o adolescente também procure a gente desde o início, que a gente pode fazer um trabalho preventivo. E a prevenção é a medicina do futuro, né? No futuro a gente espera que não precise, né? Que a gente não precise tratar de muitas coisas, porque fazendo uma alimentação, alguns tipos de trabalhos aí perniciosos, a gente consiga, né, melhorar a qualidade de vida do homem e vivemos tanto quanto vocês, né? Que vocês vivem mais que a gente. Sim. Rodrigo, olha, nosso tempo está acabando. Foi maravilhosa a sua participação. Gostaria de te agradecer muito. Agora, no final, a gente ficou com dificuldadezinha na internet, mas sem problemas. Eu gostei muito, foi muito bom para os nossos pacientes, para as pessoas se informarem muito sobre o que você sabe. Muito obrigada, viu, Rodrigo? Foi maravilhoso, viu? Te agradeço muito. Eu que agradeço a você.